Graça e paz da parte de nosso Senhor. Amar a verdade é o alicerce para se atingir a intimidade com Deus, viver em santidade, agradar a Deus e alcançar a vida eterna. Portanto, você precisa dar prioridade em sua vida a Deus, estabelecendo um tempo diário para estar com Ele, lendo a Bíblia e conversando com Ele, pois Ele se alegra quando o buscamos e quer te ensinar o propósito para o qual Ele te criou. Lembre-se de que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Ele é o seu autor e é Ele o seu mestre. Ao ouvir ou ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo para falar com você, pois é Ele que torna viva a palavra e produz transformação em nós. Na Bíblia, Deus quer se revelar a você e lhe dar normas de comportamento que o conduzirão à vida eterna. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, Senhor e Redentor, Deus manifestado em carne. O Antigo Testamento é a preparação para a vinda de Cristo. No Novo Testamento, nos Evangelhos, Cristo se manifesta ao mundo. No livro de Atos, seu evangelho foi propagado pelo mundo. Nas epístolas, o seu evangelho foi explicado. E no Apocalipse, todos os propósitos de Deus em Cristo e através dele foram cumpridos. Nós vamos apresentar hoje uma introdução ao livro de Gênesis. E vamos ler alguns textos selecionados dos primeiros capítulos de Gênesis. O livro de Gênesis serve de uma introdução básica para a Bíblia inteira. É o livro dos começos. Registra com exatidão a criação, os começos da história da humanidade e a origem do povo hebreu, bem como a aliança entre Deus e os hebreus através de Abraão e dos patriarcas. Gênesis responde à pergunta: quem somos e de onde viemos? Foi escrito para ajudar o seu povo a ter uma compreensão fundamental de si mesmo, da criação, da raça humana, da queda no pecado, da morte, do julgamento, da aliança e da promessa da redenção, da salvação através do descendente de Abraão, Jesus Cristo. Livro de Gênesis, seleção de alguns textos. Gênesis, capítulo 1. No princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Este primeiro e este segundo versículos precisam de algumas informações para que a gente se situe corretamente na compreensão da palavra de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí diz o versículo 2: era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Como é que Deus iria fazer uma criação sem forma e vazia, com o abismo coberto por trevas? Então, entre o primeiro versículo e o segundo versículo, se passaram milhões e milhões de anos. O primeiro versículo fala da criação da terra original, não nesta terra onde nós estamos. Esta terra original foi criada por Deus, não sabemos qual era o seu propósito, mas quando houve uma revolta nos céus contra Deus, quando Satanás e 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, houve luta, eles foram derrotados e precipitados sobre a terra. Quando Satanás e os demônios, os anjos caídos, se encontraram com a terra, essa primeira terra original foi destruída e se transformou em algo sem forma, vazio, cheio de trevas, que cobriam a face do abismo.
Então, a partir do versículo 3, Deus recria a terra, Deus reforma essa terra que estava sem forma. Então, a partir do versículo 3, é a criação de uma terra própria para o ser humano viver. Uma terra preparada por Deus para que o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, pudesse viver feliz, agradando ao seu Criador. Outra coisa que precisamos observar, nesses 2 primeiros versículos e no 3º versículo, é que já no início da Bíblia, nós encontramos a trindade, a triunidade de Deus. Nós encontramos aqui nos 3 primeiros versículos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Deus Filho. Preste atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus Pai. A terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo estava incubando esta terra sem forma e vazia, este caos absoluto. O Espírito Santo estava incubando para gerar uma nova terra. Ele estava fazendo o que a galinha faz com os ovos. A galinha incuba os ovos, a galinha choca os ovos. O Espírito Santo estava chocando a nova terra criada como uma habitação própria para nós, seres humanos. O Espírito Santo, a segunda pessoa da Trindade, pairava sobre as águas, sobre a face das águas. Aí no versículo 3 está: disse Deus, haja luz e houve luz. Quem foi que disse? Quem é a palavra de Deus? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Lá nós encontramos a descrição de quem disse, de quem é a palavra de Deus. Está assim, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No princípio era o Verbo. Verbo é a palavra viva de Deus. No princípio era a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus Cristo, o seu Filho. Então, no versículo 1 você encontra Deus Pai, no 2, Espírito Santo, e já no 3, a palavra de Deus, Jesus Cristo. Disse Deus, portanto Jesus, haja luz e houve luz. Aí no versículo 6, depois disse Deus, haja tal coisa. Versículo 9, e disse Deus. Versículo 11, então disse Deus. Versículo 14, disse Deus. Versículo 20, disse também Deus. Versículo 24, e disse Deus. Versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Note, disse Deus, façamos, Deus Pai, Espírito e Jesus Cristo, o Filho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom.